Cara, eu tô a 1000. Mas eu tô a 1000 mesmo, cara. A 1000 por hora, meu. É uma velocidade assim, quase velocidade da luz. E olha quanta luz. Só que o próximo vídeo eu vou gravar de noite. Porque daí vai ser 1001 noites. Ah, claro, cara. E sabe por que eu tô falando tudo isso? Eu tô falando tudo isso, cara, porque esse canal, que você tanto ama, o canal Buenas Ideias, chegou ao vídeo 1000, ao vídeo 1000 de sua inacreditável trajetória, que vai completar 8 anos. Eu, cara, que nunca fiquei mais do que 5 anos em qualquer emprego, eu que sempre acreditei na mudança, na transformação, no vamos embora daqui para outra. Tô aqui, cara, há quase 8 anos que vamos completar em abril, fazendo vídeo para ti. Até nas férias, né? Porque eu deveria agora aqui me sentar, como eu acabo de me sentar, na beira dessa trilha aqui, ó. Que claro que eu não vou dizer onde é que é, mas que tem a ver com o Piabiru. Eu fiz um vídeo, né, eu sou ruim de vídeo, tu sabe, né? Eu fiz um vídeo no ano passado, mais ou menos há um exato ano, aqui. E era um vídeo no qual eu dizia que 2024 é o ano em que se completaram 500 anos da marcha épica de um cara chamado Aleixo Garcia, que partiu de muito próximo daqui, subiu as montanhas e chegou até as franjas do Império Inca. Chegou muito próximo de Potosí, na Bolívia, né? Bolívia? Sim, Bolívia. E essa jornada épica, que é uma jornada que une história, aventura, geografia, preservação, turismo ecológico, conhecimento. Ó, meu chapeuzinho voou, mas tá preso ali espertamente, ó. E estou numa sombrinha, então deixa meu chapéu blown in the wind. Então, essa jornada do Aleixo Garcia por uma trilha indígena, né? E é muito louco, né? Porque a nossa visão continua sendo uma visão colonial, né? Parece que foi o Aleixo Garcia que tomou a atitude. Bom, a atitude foi ele que tomou, mas parece assim que ele que conhecia a trilha, que ele que sabia o que ia acontecer, quando na verdade essa foi uma jornada basicamente guarani, né, dos povos guaranis, e ainda há vários guaranis por aqui, né, muito próximo daqui fica a reserva do Morro dos Cavalos, que é uma reserva onde há turbulências até hoje, né, a demarcação desse território. Mais para lá fica Biguaçu, da qual recentemente participei de um documentário sobre a aldeia de Biguaçu, chamado Nós Estamos Aqui, que tem a ver com o título do filme do Walter Salles, né? Ainda Estou Aqui, porque sim, né, cara, os indígenas ainda estão aqui, felizmente ainda estão aqui. Esse era um território indígena, né? E eu tô no sopé do Parque da Serra do Tabuleiro, que também, porque tudo é exemplar, né, cara? Quando tu conhece a história, quando tu tem o sense of place, né, o senso do lugar, quando tu entende alguma coisa de geomancia, né, que é uma espécie de geografia mágica, quando tu saca o Feng Shui, que tu deve chamar de Feng Shui, né, que é o espírito do lugar, e quando tu mistura tudo isso com história, fica tudo muito claro, né, cara? E na verdade fica assombrosamente claro, né? Fica quase que devastadoramente, dolorosamente claro. Tu sabe que muita gente me cruza na rua e tal, e me encontra, até mesmo em lugares relativamente remotos, que nem esse aqui, e diz, puxa, como você sabe coisas de história. Óbvio que eu sei bastante, né? Eu já falei aqui, repito, eu li mais de 2000 livros sobre a história do Brasil. Então, evidentemente que eu tenho conhecimento e propriedade eventual para falar sobre a história do Brasil. Mas é aquela velha história, né? Quanto tu mais sabe, mais tu descobre o quanto falta saber e o quanto tu não sabe, quantas lacunas, né? Como a história é fugidia,
como a verdade histórica é eventualmente inapreensível, né? Porque ela depende do observador, ela depende do tempo, né? Então é o presente interpretando o passado. Muitas vezes uma análise histórica ela diz mais sobre o próprio analista e sobre o tempo em que ele está escrevendo do que sobre o tempo que ele tentou retratar, né? Fora que ainda tem as sinuosidades do próprio futuro, né? Do porvir, do que virá, né? Eu, em função desse conhecimento, eu carrego bastante dor nesse meu coração aqui, porque eu fui um militante ecológico daqueles meio hippie, né? Eu ainda sou meio hippie, né? Graças a Deus. Militei em muitas causas preservacionistas, né? A gente acumulou uma série inacreditável de derrotas, né? Porque a estupidez, a ignorância, a obtusidade, a ganância, né? A falta de visão e, acima de tudo, o fato de sermos aquilo que o Sérgio Buarque de Holanda chamou de povos transplantados. Somos imigrantes, né? Porque quando tem aquela coisa, é bem engraçado, né? Sabe que tem essa campanha canalha desse repugnante, desse desprezível, desse Donald Trump, né? Que, aliás, está assumindo o poder agora para mais 4 anos de mandato, né? E aí tem a campanha dele contra imigrantes. Aí talvez tu tenha visto um meme de indígenas, chefes indígenas norte-americanos dizendo: isso mesmo, expulsem todos os imigrantes. Porque tudo branco que chegou aqui, né, é um imigrante. E muitos deles foram expulsos lá da Europa, né? A saga dos açorianos aqui em Santa Catarina é uma saga terrível, né? Os caras ocuparam as ilhas dos Açores, que os humanos nunca tinham estado lá. Pensa, quando as ilhas começam a ser ocupadas lá pelo século XIII, né? 1300 e tanto, 1370, e aí começam a ser ocupadas no século XV, 1400, pelo regime de capitanias hereditárias. Eles desmatam as ilhas e começam a plantar a cana-de-açúcar. E aí gera uma grande crise hídrica e ecológica, e gera também superpopulação, porque os desvalidos de Portugal foram expulsos para lá e levados para lá pelos tais capitães donatários, o regime das capitanias hereditárias que depois seria aplicado novamente no Brasil, né, a partir de 1532, 1533, né, também com graves consequências para a questão fundiária no Brasil, para a monocultura, né, para o coronelismo, para o mandionismo, para o clientelismo. Tudo isso vem das capitanias hereditárias, né? Isso houve antes nos Açores. E aí os caras foram expulsos para cá, cara. Mandados aqui para São José, ali perto de Florianópolis, para Florianópolis, né, para Laguna, para Rio Grande, depois lá para Porto Alegre, em condições horríveis. E aí quando eu falo de Porto Alegre, por exemplo, eu me lembro que tem um vídeo meu chamado A Fundação de Porto Alegre. Só que em vez de ser só a fundação, é a fundação, tudo junto, né? E aí eu me lembro que aqui, há 1 ano atrás eu estava gravando dizendo que ia fazer um projeto sobre o Piabiru. O projeto acabou não saindo por uma série de questões, dentre elas, assim, a minha relação não muito amistosa com o governo do Paraná, né, que está na mão do Ratazana Júnior, ou então do Ratoeira Sênior, que ainda é aprovado pela população, assim que nem o tal Tarcísio também tem alto grau de aprovação, assim que nem no início, no raiar desse ano, 5.500 prefeitos assumiram as prefeituras de Porto Alegre, e muitos deles do PL. Opa, quase caiu. Não sei se a gente mantém essa queda ou não, ou se edita. O fato é que 5.000 prefeitos, né, assumiram, e muitos deles desse partido horroroso que é o PL, né? Um partido nefasto, um partido conservador no sentido retrógrado da palavra, né? Uma coisa horrível, e tudo junto. E qual é a visão preservacionista, por exemplo, ambiental desse PL? Qual é a visão ambientalista desses prefeitos? Qual é a visão ambientalista dessa gente? Mas daí eu me lembrei, né, que há 1 ano atrás eu estava aqui gravando, dizendo que ia fazer um projeto sobre o Piabiru, e acabei não fazendo, porque dependia de financiamento público, estadual e federal,
e nenhum dos dois rolou, e por um lado foi bem legal, sabe, porque assim, eu não quero ser dono dessa história fantástica do Peabiru, né, cara, dessa história que se inicia com aquelas montanhas ali sendo galgadas, né, pelos náufragos que viviam ali na ponta sul da ilha de Santa Catarina, né, e que percorreram trilhas incríveis que nem essa aqui, né. Olha só essa trilha aqui, cara, essa trilha fantástica no meio dessas praias que eu tive a bênção, a honra, a glória inaudita de conhecer e de percorrer. Em dezembro de 1974 eu cheguei aqui. Sabe o que isso significa dizer? Que eu cheguei aqui há meio século. Há meio século. Um jovem cheio de esperanças. A gente achava que... Tu viu aquele filme A Praia? A gente achava que nós éramos os eleitos e que aqui nós íamos construir uma nova sociedade alternativa. Quando naquela época a própria sociedade alternativa dos hippies já tinha acabado em São Francisco, já tinha acabado nos Estados Unidos e já tinha acabado no Brasil também. Mas tu sabe que a utopia é eterna, né? Então o fato é que não rolou esse projeto sobre o Peabiru. E legal, porque sabe, muita gente me associa ao Peabiru, parece que eu sou dono da história do Peabiru, porque na verdade ela se notabilizou muito a partir de um livro meu chamado Náufragos, Traficantes e Degradados, que eu escrevi em 1999, e tu vê, lá se vão 26 anos que eu escrevi esse livro, e o livro vendeu, esse livro particularmente, ele vendeu 300 mil exemplares, e ajudou a popularizar essa história do Peabiru, que ela é o mais efetivo exemplo de como a gente poderia transformar a história numa coisa pop, que despertasse o espírito, né, de aventura, de ação, de conhecimento, de história ao ar livre, entre jovens sei lá, de 12 a 18 anos de idade, né? Embora eu não tenha escrito para eles, né? Meus livros não são livros didáticos, eu visei uma faixa de mercado que consome mais, assim, sei lá, de 25 a 40 anos de idade, né? E o Brasil esse ano, né, ainda decaíram os índices de leitura. Eu teria muita coisa para falar, porque tá tudo misturado, como eu falei, né? Tá tudo misturado, tá tudo conectado. Então, quando eu falei de Porto Alegre, a fundação de Porto Alegre, eu me lembro que nesses 7 anos, cara, eu fiz 1000 vídeos. 1000 vídeos! Sabe o que é 1000 vídeos? Eu já tô de saco cheio, né? Natural que seja assim, né? Ao mesmo tempo, o retorno que eu recebo nas ruas, nos bares, nas praças, olha aqui esse bicho aqui, é muito gratificante, né? De gente de todas as idades, de todas as classes sociais, e como eu já falei, policiais, cara, é demais, né, cara? Polícia militar, polícia civil, polícia federal já veio falar comigo, até bolsonarista já veio falar comigo, e dizendo que estava revendo seus conceitos e tal, blá, 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 blá. Vou sentar de novo aqui porque eu tô meio que cansando. Sou um idoso, né? Então, cara, o que eu queria dizer nesse vídeo 1000 é que o canal Buenas Ideias já percorreu o Brasil de norte a sul. Eu tenho um vídeo muito legal, cara. Muito. Vai lá ver, cara. Vai lá ver o meu vídeo sobre como a Amazônia se tornou brasileira. Primeiro eu tenho um vídeo sobre as Amazonas e a descoberta dos rios das Amazonas. Depois eu tenho um vídeo sobre a expedição do Pedro Teixeira, em 1637, que navegou rio acima, né, com mais de 2.000 escravizados indígenas sendo obrigados a remar, não me lembro quantas canoas, cerca de 300 canoas, e ele navegou do Belém do Pará até Quito. E por isso a Amazônia se tornou brasileira, por causa do marco que ele botou lá. É uma história muito incrível. Mas daí tu vai vendo, assim, eu gravei vídeos sobre a balaiada, sobre a cabanagem no Maranhão, no Pará. Gravei vídeos sobre todo o Nordeste, todas as grandes revoltas do Nordeste, sobre a fundação de Salvador, sobre a revolta dos alfaiates, sobre o Cipriano Barata. Gravei vídeos sobre o Centro-Oeste, poucos, mas gravei, especialmente sobre os Guaicuru e Caduel, uma tribo indígena incrível,
que ainda vive lá lutando. Gravei sobre a Guerra do Paraguai, gravei sobre todos os conflitos, gravei sobre a Revolução Farroupilha, gravei sobre a fundação de São Paulo, gravei sobre as origens do Rio de Janeiro. Cara, assim, ó, e ainda faltaria muito para fazer. É que eu não sei se eu vou ter saco de continuar fazendo, entendeu? Porque é o seguinte, se você gosta desse canal, se você curte esse canal, eu preciso dizer o seguinte, o tal YouTube tem uma coisa horrorosa, nojenta, chamada CTA. Já começa nojenta no nome, né? Que é Call to Action. Então o YouTuber, que em tese nesse canal aqui seria eu, YouTuber, pelo amor de Deus, nunca pensei que ia chegar tão baixo. O YouTuber tem que dizer o seguinte, dê o seu like, acione o sininho, assine o canal, compartilhe. E se você não diz essas frases, a porra do robô que controla a bosta do algoritmo, que aliás agora já vai diminuir esse meu vídeo aqui, porque eu disse porra, faz porra, pi, bosta, pi, né? Diz, olha, o YouTuber não disse isso. Como ele não disse isso, vai ver que ele não está interessado em divulgar a sua mensagem. Então eles espalham menos o vídeo. Tu acredita? Então se tu gosta desse canal, tu faz o seguinte, cara. São 1000 vídeos. Vai lá repassar alguns deles. Descobrimento do Brasil, capitanias hereditárias, Inconfidência Mineira, o mito do Tiradentes, Dom João VI no Brasil. Me diz o que não tem. Não precisa me dizer que eu sei que tem muita coisa que não tem. E que talvez venha a ter. Se tu compartilhar, se tu der a bosta do like, se tu comentar, porque essa é a lógica dessas redes. E eu não gosto dessas redes, mas elas podem servir para divulgar conhecimento, que é o que eu faço aqui, com grande despojamento, cara. Tô te falando, não tô brincando. Eu prefiro ser escritor, eu sou escritor. Não sou youtuber, deixa eu pôr meu chapéuzinho, ó, fico mais bonitinho com o chapéu, né? Ó, meio mexicano, né? Aliás, eu poderia ter um canal sobre o México, de tanto que eu gosto do México. Sério. Bom, mas o fato é que eu não fiz o Peabiru em 2024, mas eu fiz uma série maravilhosa por History Channel chamada B de Brasil. A primeira temporada já tem toda lá no YouTube do History, chamado History Brasil. Vê lá a primeira temporada. E dos 5 episódios da segunda temporada, que é muito melhor que a primeira, embora a primeira seja boa, também tem uns 2 ou 3 vídeos disponíveis. Vai lá ver. Foi o melhor trabalho que eu fiz nesse ano de 2024. E é muito louco porque eu embarquei de Porto Alegre para gravar essa série em São Paulo, por uma produtora chamada Moonshot, no dia 2 de maio. E o aeroporto fechou no dia 2 de maio de noite por causa da enchente. E eu voltei para Porto Alegre perto do meu aniversário, 24 de maio, é aniversário do Bob Dylan, que é quase como se fosse meu aniversário também. E encontrei a minha cidade destruída, cara. Destruída. Foi um ano muito terrível para os gaúchos, sabe? Muito terrível. Um exemplo disso foi o que aconteceu com o Grêmio, né? Eu não vou entrar aqui no papo do Grêmio, mas eu não apenas sou gremista fanático, quem me conhece sabe, como eu conheço muito a história do Grêmio, né? Eu escrevi 6 livros sobre a história do Grêmio. Aliás, deixa eu te dizer uma coisa, cara. Se tu torce um time de futebol, se tu ama um time de futebol, tu tem que saber que toda vez que esse time sobe a escada do vestiário, que agora nem tem mais escada, passa pelo aquele túnel e entra em campo para jogar, entram com ele todos os anos da sua história. Muitos clubes brasileiros têm 100 anos de existência. O Grêmio tem 122 anos, 121 anos, 121 anos, vai fazer 122 anos agora. Então, se tu ama um time, deixa de ser ananás e estuda a história do teu time. Porque aquele time que está entrando em campo, ele vai passar. Mas, ao mesmo tempo, ele não vai passar porque ele vai passar a fazer parte da história. Só que daí ele vai se juntar com aquele time de 1903, no caso do Grêmio. 1915, 1927, 1946. Então, cara, a história traz lições diárias, frequentes, e muitas vezes essas lições são dolorosas,
porque o Brasil e o mundo às vezes parecem andar em círculos, né? Não entendem, não apreendem, não compreendem todas as complexidades que a gente vive e que muitas vezes são complexidades ligadas à natureza e o nosso desacerto com a natureza, especialmente nós, povos transplantados. Então, cara, eu estou reescrevendo, e já devia ter terminado esse ano, meu livro Brasil, uma História, que é um livro lindo, um livro muito legal, que vai desde a pré-história até a Dilma, ou seja, da pré-história de volta para a história. Só que só vai até o fim do primeiro mandato da Dilma. E eu estou atualizando esse livro a partir do segundo mandato da Dilma, daquele impeachment que foi revestido por um viés constitucional, mas que no fundo, no cerne, no seu coração foi um golpe, que botou o Temer no poder e que abriu o portal para o inferno, né? Mas esse inferno também foi revelador, porque esses caras aí, esses bolsonaristas, esses reacionários, essa extrema-direita, estavam no esgoto. E o fato deles terem saído do esgoto, pelo menos agora deixou claro para a gente que eles existem. E que eles são um dos componentes, um dos ingredientes da equação brasileira. Equação que o Brasil vai ter que conviver e resolver. Aliás, essa extrema-direita está no mundo inteiro, né? Isso é assombroso, né? Mas a gente vai ter que lidar com isso, né? O canal Buenas Ideias te ajuda a lidar com isso. Mas eu tenho a sensação que os meus livros ajudam mais. Então, por isso, esse é um ano no qual eu vou me concentrar não apenas nessa atualização de Brasil, uma História, que está me dando mais trabalho, era isso que eu ia dizer. Sabe por quê? Porque eu concluí que, embora Brasil, uma História fosse um livro rebelde em muitas circunstâncias, também era um livro convencional, na medida em que era um livro, atenção, atenção, escrito por um homem branco cis. E mesmo eu achando que eu estava confrontando algumas das estruturas arcaicas da história didática, na verdade, em algum sentido eu a reproduzia. E aí eu concluí que todos os capítulos, do primeiro ao último capítulo de Brasil, uma História, vai ter uma parte sobre os indígenas, sobre os pretos, sobre os negros escravizados que fizeram no Brasil, sobre as mulheres que ainda continuam sendo largamente ignoradas na sua incrível contribuição para a história brasileira, e sobre, eventualmente, a comunidade LGBTQIYX, RZY+. Isso menos, né? Mas sim, também vai ter porções sobre isso, porque eu quero que seja um livro inclusivo. Eu não sou politicamente correto, quem me conhece sabe que eu sou até politicamente incorreto em muitos sentidos, né? O politicamente correto tem um lado tão tedioso, e o politicamente incorreto, que no Brasil foi meio que lançado pelos meus amigos do Cacete e Planeta, que aliás, né, o Marcelo Madureira foi o criador desse canal, né, pela Flox. O politicamente incorreto foi meio que tomado por essa direita nojenta, a história do mimimi. Então eu fiquei assim meio no meio do caminho, né? Mas eu não sou nem politicamente correto, tô mais para politicamente incorreto no sentido do deboche, do sarcasmo, né? Da alfinetada. Então não é em função do politicamente correto e nem do incorreto que eu tô fazendo essas modificações em Brasil História. Eu tô fazendo isso porque a verdade histórica impõe assim. Indígenas, essa terra aqui que eu tô na minha frente é indígena. É indígena. Os caras vêm com esse papo de marco temporal. Que marco temporal? O marco temporal tem que começar em 22 de abril de 1500. Né? O Brasil é o país que recebeu o maior número de escravizados na história da humanidade, 5 milhões de escravizados. As mulheres no Brasil e no mundo inteiro sempre postas em segundo plano quando fizeram milhões de coisas. E desde os indígenas havia pessoas LGBTQI, YX, WZ, H+. Então por que não falar delas? Por que não incluí-las numa história que se propõe ampla? Porque esse ano eu ainda conheci e convivi com Simon Sebag Montefiore, que eu considero entre os 5 maiores historiadores do mundo, que escreveu um livro chamado O Mundo, uma história da humanidade através das famílias. Veio ao Brasil, veio a Porto Alegre, ficou na minha casa, palestramos juntos, quer dizer, ele palestrou e eu apresentei.
né? Estamos desenvolvendo projetos juntos. Então é uma história global, é uma história que a gente respira, é uma história que pulsa, viva, é uma história que não está e jamais vai estar aprisionada dentro da sala de aula. E é uma história que o canal Buenas Ideias traz até ti. Só que como eu já estou ameaçando, entre aspas, e já virou chato, um dia esse canal vai acabar, por causa do tal call to action. Call to action. Então, cara, assina a porra do sininho, assina o canal, compartilha, se tu acredita nele. Se também não acreditar, o problema é teu. Porque tem um lado assim, ó, que eu tô nem aí. Eu sempre fui um solitário, sempre fui um caminhante solitário. Meus grandes ídolos são o Thoreau e o Bob Dylan. O Bob Dylan, claro que é uma pessoa pública, mas é difícil de chegar nele. O Thoreau vivia sozinho. Eu caminhei por todos esses caminhos aqui, subi todas essas montanhas, fui em todas essas praias solitário. Lonesome Traveler, viajante solitário. Isso que eu queria dizer para encerrar. Eu estou escrevendo um outro livro sobre a história da contracultura. Meus contatos e encontros com o Tom Waits, com o Allen Ginsberg, que eu já publiquei, a minha ligação com a geração Beat, as minhas sensações e impressões sobre os hippies e o seu trágico final, a minha relação com substâncias transcendentais, que eu tomei aqui, ingeri aqui e que me deram uma outra visão cósmica do mundo, e eu concluí que eu tenho que escrever sobre isso também. Claro que tem um lado que é um livro americanófilo, mas tem um lado que eu sou americanófilo e está na hora de os Estados Unidos, que se preserva e que ainda existe, se unir também para combater esse Trump, que é um retrato desse novo mundo horroroso que se anuncia, né? O mundo do Trump, o mundo do PL, o mundo desse neoconservadorismo repugnante, o mundo desse avanço evangélico assustador. E eu vou continuar onde sempre estive, na resistência, na defesa do conhecimento, na defesa do humanismo, na defesa da ecologia, do meio ambiente, na defesa de um modelo de desenvolvimento sustentável. Falando nisso, também participei de um livro sobre o José Lutzenberger, né, o maior ecologista da história do Brasil, que eu tive a honra e o prazer de conhecer, e a gente editou um livro chamado A Visão e as Previsões de Lutzenberger. E em 1970, 75, quando eu estava aqui, ele já dizia o que todo mundo sabe, que ia vir um aquecimento global, que ia vir desastres ecológicos, que iam vir enchentes, que ia vir devastação e que o homem só estava aumentando e piorando essa situação. Então, caros amigos, esse é o vídeo 1000, esse é o vídeo número 1000 e eu quero te dizer que eu sigo a 1000. E o próximo vídeo, como eu falei, vai ter que ser de noite, né? Porque como eu tô a 1000, eu também sempre curti as 1001 noites. Venha pra tenda comigo, que tu vai ver que deleite que é passar uma noite comigo. Embora você ia curtir mais se estivesse comigo à luz do sol, ao som do mar e à luz do céu profundo, nesse país que é um país profético e que nunca conseguiu, na sua plenitude, concretizar o seu real propósito de ajudar na construção de uma humanidade mais transcendente. Até logo. Passe bem. Vídeo 1000.